Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta no nosso canal da Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. E o tema de hoje, eu sou Fernando Avance, e o tema de hoje nós iremos falar sobre o cérebro, a mente e a consciência. Bom, por que eu estou trabalhando esse tema? Porque na terça-feira eu irei fazer uma live falando sobre Enoque e o jogo cósmico, o que nos esconderam. Essa live será, no canal do Flávio Vale. Muitos de vocês me conheceram lá nesse canal do Flávio Vale, que geralmente tem uma audiência muito grande. A última live que eu fiz no Flávio Vale, nós atingimos a marca de 33 mil visualizações. E eu considero isso uma grande marca, pelo menos foi a live mais vista por todos aí, de toda essa série de lives que eu já fiz na minha vida. E eu acredito que essa próxima live também será muito frutífera, terá uma produtividade muito grande para nós aqui na Metacosmo. Nós estamos entrando nesse ciclo de final de ano e na semana passada, nós publicamos 2 aulas do 7º módulo do curso básico do Código da Consciência, E agora, até o final dessa semana, nós pretendemos entregar o que nós podemos chamar de terceira aula, a aula prática do 7º módulo, e com isso nós encerramos esse curso básico do Código da Consciência. Mas nós já estamos planejando para no futuro, quem sabe no início do ano que vem, a gente já possa ofertar um novo curso mais avançado do Código da Consciência. Nós estamos ainda planejando, elaborando essas novas aulas e estamos nesse trabalho, eu e a nossa equipe, nós temos uma equipe hoje de 4 membros, o Guilherme, que é, sem dúvida, um dos grandes pensadores, filósofos de todo esse projeto, junto comigo, a Mariana, que coordena toda essa parte técnica, toda a parte de gravação, toda a parte de coordenação, da criação, da administração do nosso portal, dos grupos, das redes sociais, a Mariana, ela coordena todo esse processo, e a Júlia, que a Mariana é minha esposa, e a Júlia, que é a minha enteada, que coordena toda essa parte de textos, as publicações dos personagens do I e do Pi. Quem acompanha nosso grupo de estudos recebe praticamente diariamente os estudos do I e Pi, que é uma dialética para que a gente possa aprofundar ainda mais esse conhecimento. E nós estamos também pretendendo, até o final do ano, entregar um e-book com o Código da Consciência, o módulo 1, o primeiro códice, que exatamente é muito desses conhecimentos que nós transmitimos no curso básico, mas com algumas novidades, com uma capa, Então nós estamos trabalhando agora a capa, nós estamos trabalhando a revisão total do nosso e-book e também com novos textos para complementar todo esse conhecimento que nós tivemos do Código Básico da Consciência. E é por isso que agora, até o final do ano, nós iremos começar já a estudar assuntos mais profundos sobre o Código da Consciência. E por isso eu escolhi esse tema para falar sobre o cérebro, a mente e a consciência, até para um pedido de um dos nossos amigos, o Celso, que ele pediu ainda um pouco mais de esclarecimento. Então, portanto, eu acredito que ainda falta para nós um maior esclarecimento de qual é a função desses 3 atributos que praticamente fazem toda a nossa maneira de viver, coordenam todos os aspectos da nossa vida. Muito bem. Na sexta-feira retrasada, não na sexta-feira passada, na outra sexta-feira, aconteceu um evento lá nos Estados Unidos que muito preocupa a humanidade. Na verdade, esse evento aconteceu e pouca gente está sabendo. Pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas não tiveram consciência desse evento. O que aconteceu?
Um dos executivos da OpenAI, a OpenAI é a empresa que fabricou o Chat GPT. Eu espero que tenha falado corretamente. O Chat GPT, ele é, na verdade, uma dessas ferramentas que proporcionaram à humanidade, principalmente aos usuários do Google, o uso da inteligência artificial. E o executivo dessa empresa que construiu o Chat GPT, ele acabou sendo demitido. E o motivo da demissão, né, ficou meio obscuro, porque logo, né, foi demitido na sexta-feira e logo na segunda-feira ele foi readmitido. O que aconteceu, segundo algumas publicações de noticiários lá para os Estados Unidos? Na sexta-feira ou na quinta-feira houve uma reunião do conselho da empresa OpenAI e nesta reunião do conselho o executivo apresentou o projeto Kai-Star. O projeto Kai-Star, na verdade, é um projeto de inteligência artificial na qual a inteligência começou a fazer cálculos matemáticos, ou seja, a inteligência artificial começando a ter o seu controle aritmético. Por quê? A atual inteligência artificial, ela vai muito na questão, né, da parte da linguagem. Já esse novo projeto da empresa entra na questão da aritmética. E era para ser um projeto, né, gradual, né, começando por equações simples, né, soma, divisão, multiplicação, né, as equações básicas da aritmética. E, no entanto, o desenvolvimento dos técnicos foi tão avançado que esta tecnologia chegou ao ponto de adquirir consciência. É lógico que nós precisamos falar bem claro que é uma consciência fruto de uma inteligência artificial, totalmente diferente da consciência do humano, que é pela inteligência natural. No entanto, o conselho executivo da empresa decidiu que já iria colocar em prática essa nova tecnologia, já queriam distribuir para o mercado. E o executivo não concordou com esta decisão do conselho. Por quê? Para ele, se começar a implementar já essa tecnologia, nós poderemos causar um grande problema social na humanidade, porque seria, né, milhares e milhares de empregos iriam naturalmente ser descartados com essa nova tecnologia. E o executivo, ele não aceitou colocar já na parte comercial essa nova tecnologia. Em outras palavras, quando a máquina domina a aritmética, naturalmente ela começa a construir a sua própria consciência. E aí nós iremos falar sobre, né, aquele número da besta, os 666, né, o 666, mas isso é um tema que nós iremos falar em outra live. Agora, iremos nos ater por que logo ele foi readmitido. Porque quando o conselho o demitiu e foram conversar com os técnicos da sua equipe, todos eles falaram: olha, vocês estão demitindo a pessoa que tem parte de todo esse conhecimento, da construção de toda essa inteligência artificial. E, portanto, ele estará disponível para o mercado. E aí o que acontece? Com certeza esse conselho faz parte daquele grupo de pessoas que querem dominar tanto o poder financista, o poder bélico, bem como o poder cultural da humanidade. E eles sabem, né, o projeto deles era ter esse total domínio sobre a humanidade lá pelos anos 2030. Mas eles estão percebendo que as coisas estão correndo muito rápido. E o projeto deles era para que eles tivessem o total domínio sobre o mundo, pois eles acreditavam que tanto o dragão vermelho,
né, que nós poderíamos dizer, os nossos amigos chineses, como os russos, estariam sob o seu controle. Mas a geopolítica do mundo está mostrando que as coisas estão alterando. E aí, o que está acontecendo? Hoje existe um grupo de países que são contra esse modelo proposto pelo Fórum Econômico, que é o Reset, o domínio total da humanidade. Então, quando a China, a Rússia e agora o mundo árabe se juntam e eles já dominam praticamente toda a África, os Estados Unidos, aonde estão praticamente a maioria desses seres que querem ter o controle do mundo, junto com a Europa, perceberam que se eles não adiantarem a sua tática de domínio que estava previsto para o ano de 2030, conforme as metas da ONU, eles perceberam que eles precisam urgentemente adiantar todo esse processo. E por isso eles queriam já implantar a inteligência artificial com consciência, o que eliminaria milhares e milhares de empregos e causaria um grande caos na humanidade. Só que eles estão percebendo que a coisa está mudando. Basta ver a eleição da Argentina, porque eles acreditavam que iriam ter o total domínio de forma socialista da América Latina. E eles estão percebendo que os jogos estão mudando. Então, praticamente, eles acabaram meio que permitindo que a Argentina fosse para o lado da direita para quebrar a hegemonia que a esquerda estaria tentando fazer na América Latina. Porque se a América Latina se tornar a ideologia totalmente ligada à China, à Rússia e ao mundo árabe, que seria o BRICS, né? Praticamente os Estados Unidos estaria isolado apenas com a Europa. E reconhecendo que a própria Europa também está passando por grandes revoluções, inclusive a direita está tomando posse de países como a Holanda, a Itália, a própria Espanha está passando por um momento muito complicado, o que mostra que a humanidade está meio que reagindo aos interesses desses que querem ter o total controle do mundo. Por isso, a ideia deles era já lançar essa inteligência artificial, porque com isto eles teriam praticamente a destruição de tudo isto que a humanidade construiu até hoje. Esse teste, né, da empresa OpenAI foi demonstrada lá em São Francisco, naquela reunião, inclusive quando o presidente da China visitou os Estados Unidos e teve um encontro com o Biden. Veja como que nós agora estamos num momento muito crucial da humanidade. E nós precisamos estar atentos, porque nesse momento, nós que queremos construir um mundo bem melhor, não tem mais tempo. Ou a gente se une e criamos uma grande egrégora de seres que estão querendo realmente construir um mundo bem melhor, ou então nós estaremos entrando numa grande cilada, e isso pode ser um caos para toda a humanidade, como eles provocaram, né, nos anos 2020, 21, 22, né, que é aquela fase que foi muito difícil para toda a humanidade, porque eles querem de toda maneira colocar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Que é o primeiro cavaleiro, que é o da peste, o segundo, que é o da guerra, o terceiro, que é o da fome, e o quarto, que é o da morte. Perceba que se eles implantam esse novo sistema, automaticamente eles geram um grande caos social na humanidade, gerando muito desemprego, e aí a fome pode dominar e ser exatamente aquilo que eles querem provocar na humanidade. Por isso, então, nós precisamos ter bem claro como que funciona todo esse sistema, e isso que está dentro do Código da Consciência precisa ficar bem claro para todos. O que é o cérebro, o que é a mente e o que é exatamente a consciência. Vamos então agora compreender um pouco isso. Eu sei que já falei em outras lives, mas nós precisamos ter bem claro o que cada um desses 3 itens tem
de significado, de elementos para que compõem a raça humana, o ser hominal do reino humano. Vamos lá. O cérebro. Então eu sempre faço uma metáfora usando um aparelho celular. Nós temos dentro do aparelho celular um monte de equipamentos que poderíamos chamar da manifestação do plano físico. É aquilo que nós conseguimos ver o celular, nós conseguimos, né, ouvir, nós conseguimos, né, a gente não usa ainda, né, esses dois sentidos são os mais difíceis, né, que é o olfato e o paladar através do celular. Mas o tato nós conseguimos tocar no celular. Portanto, o celular é uma manifestação do plano físico. E aí o que acontece? Dentro do celular tem o processador. O cérebro, dentro desse equipamento que nós chamamos de corpo bioenergético, né, o cérebro seria o processador desse robô. A diferença entre o processador natural, que é o nosso cérebro, e que está dentro desse robô bioenergético, que somos nós, né? Nós, quando eu falo, o nós na manifestação do corpo físico, comparado com o processador de um aparelho celular, é que o processador de um celular ele é feito basicamente de um elemento químico que é o silício. Já o nosso processador ele segue um tetagrama que é, né, de 4 elementos químicos. O carbono, que a palavra carbono significa também carvão, que é o carvão natural, que é o elemento da terra. O oxigênio, que é o principal elemento que promove o aspecto acidez, né, que promove exatamente a questão do ar. O hidrogênio, que é o elemento formador da água. E o nitrogênio, que é o elemento que traz o éter, que traz o fogo. Então, nós como humanos, o nosso cérebro tem esses 4 elementos, o tetagrama do mundo físico. Nosso cérebro tem, então, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Mas o nosso cérebro também tem a manifestação dos 4 reinos da natureza. Porque o nosso cérebro, ele é do reino mineral, porque ele é composto por átomos. Ele é do reino vegetal, porque ele é composto das células, que é o nosso reino vegetativo. E ele também é do reino animal inferior, porque ele tem, né, o cérebro ele é semelhante aos animais do cérebro, lógico que cada um com seus tamanhos e com as suas funcionalidades diferentes. E nós temos dentro do cérebro a energia necessária para que ele possa funcionar. Também o cérebro ele tem a manifestação dos 4 estados da natureza. Ele tem a parte sólida, né? Todo mundo, né? Se você abrir o cérebro aqui, você vai ver o cérebro que são os seus 2 lobos cerebrais, o direito e o da esquerda. Ele tem a sua parte líquida, porque o cérebro tem sangue, né? O plasma, né? 70% do cérebro, por sinal, ele é líquido. Ele também ele é gasoso, porque se você ficar sem respirar, sem ar, falta ar para o cérebro entra em pane, chegando até o ponto de criar problemas psíquicos, né? Ou então até gerar doenças que podem levar à letalidade. E também ele tem, né, a pura energia. Quem consegue observar em fotos do cérebro, cada pensamento seu é como se houvesse raios, né? Ilumina o cérebro, campos do cérebro, porque ele tem exatamente muita energia para que ele possa ser o grande processador dessa composição do corpo físico. Só que nós dentro do corpo, na verdade nós temos 3 cérebros. O cérebro, né, essa grande caixa que nós temos na parte alta do corpo humano, né, no topo do corpo humano, ele controla todo o nosso plano físico. O plano mental, o plano psíquico, né, que é o plano astral e o plano, né, mental, ele é coordenado por um outro cérebro, que nós, né, podemos chamar também de um cérebro que é o cérebro do coração. O coração também é um cérebro.
E é ele que coordena, né, todo o nosso corpo energético de luz. Portanto, ele tem também uma função cerebral dentro do nosso corpo. E nós temos um terceiro cérebro, que por incrível que pareça também está bem no centro, entre os dois lobos cerebrais, que é a glândula pineal. E a glândula pineal, ela coordena todo o nosso corpo espiritual. Então o cérebro coordena o corpo físico, o coração o corpo psíquico e a glândula pineal o corpo noético. Então esta é a composição do corpo humano e esses são, né, as funções do cérebro. Uma função física, igual um celular que tem o seu processador. E também dentro do cérebro, né, como no celular, tem um chip que é a memória. E a memória, ela, né, no cérebro também nós temos, né, o cérebro tem 3 composições. Na parte da frente é o córtex, no meio tem a glândula pineal e na parte traseira tem o tálamo. O tálamo, ele recebe todas as informações, né, tudo que nós captamos no meio. 10% nós conseguimos traduzir e 90% são dados que nós recebemos do meio, nós não conseguimos nem ver, nem sentir, mas acontece, são vibrações que são armazenadas dentro do tálamo. E o córtex só traduz aquilo que nós damos atenção, aquilo que nós colocamos foco e concentração, o córtex traduz. Portanto, de 100% de informações que nós recebemos, apenas 10% nós temos plena consciência. Então isso é o cérebro. Agora, vamos falar da mente. A mente, ela é da mesma maneira que o aparelho celular, ele tem o hardware, que é o seu corpo físico. Para que ele possa funcionar, ele tem que ter os softwares. E existem 2 níveis de software no celular: o sistema operacional e, né, os aplicativos. Nós podemos comparar com o corpo humano, né, com a nossa vida. A mente seria o software, é a programação que nós temos para que esse corpo funcione. Parte dessa programação está armazenada dentro do próprio cérebro. Por quê? A sua inteligência intuitiva, porque nesse exato momento, para eu estar falando com vocês, estou usando uma série de composições de proteínas para que o meu corpo possa manifestar aquilo que eu estou falando. O meu cérebro, nesse exato momento, está pensando, está buscando a minha memória, eu estou visualizando, eu estou nesse momento respirando, eu estou falando com a minha boca, estou gesticulando com a minha mão e todos os órgãos têm que estar funcionando perfeitamente para que eu possa passar essa live. Isso nós podemos chamar de inteligência instintiva. E toda essa memória está no sistema operacional que está dentro do seu cérebro. Quando os neurocirurgiões, os cientistas, falam que a mente está dentro do cérebro, eles não deixam de ter verdade. Só que a mente está dentro do cérebro, mas está fora do cérebro. É como o celular. Parte do sistema, parte dos softwares estão dentro do celular, armazenados, e outra parte está fora. É quando o programa ele executa coisas que estão na nuvem. Então a nossa mente, que seria essa programação que nós temos, parte está dentro e parte está fora. A parte que está dentro é exatamente a inteligência instintiva. E aí nós temos todas as demais inteligências que estão fora, a racional e a intuitiva. A racional e a intuitiva estão distribuídas pelo universo. E é por isso que Hermes Trismegisto diz que o universo é, né, um produto da mente. Tudo que existe neste universo que nós conhecemos faz parte da mente. Então nós temos 7 níveis aonde estão guardadas as informações da nossa mente, dessa programação que nós vivemos. O primeiro nível é o próprio planeta Gaia, que é a biosfera do planeta. Nessa biosfera contém principalmente a mente coletiva, a cultura humana.
O que é cultura? A cultura é o conjunto de ideias da humanidade, o que nos permite a viver em sociedade. Esta mente coletiva está na nossa biosfera, ou seja, dentro do próprio planeta Gaia, principalmente distribuído pelas grandes pirâmides, que são os grandes servidores do planeta que captam esta mente que vem da biosfera e distribui pela humanidade através de suas redes, tanto a rede cristalina como a rede biosférica, que está um pouco acima, né, dentro do campo magnético do planeta Terra. Existe o segundo nível de servidores, que é o nosso Sol. O nosso Sol tem parte da nossa mente e ele tem, para que possa ser gravada todas essas informações, 9 planetas, né? O Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão. Esses 9 equipamentos são os responsáveis, mais as suas luas, são os responsáveis por guardar parte da mente. Lembre-se, conforme Hermes disse, tudo é mente. Temos um terceiro nível, que é exatamente Alcione, que é o nosso grupo de sistemas solares, da qual o nosso Sol pertence. E aí nós temos um quarto nível, que é exatamente a Via Láctea. E aí nós temos um quinto, que já estamos na parte superior, a energia, a mente de lá é mais sutil, nós estamos chegando próximo da mente universal, da grande mente. O quinto nível é exatamente o nosso universo local. O sexto, já estamos no plano espiritual, que é o super universo, aonde existem as super almas, que são, né, fractais do espírito. São essas super almas que geram depois os fractais da alma. Então todos nós pertencemos a uma super alma que está no super universo, e lá também tem parte da nossa mente gravada lá. E finalmente chegamos ao centro do cosmos, que é Avona, né, aonde nós temos então a mente superior desse universo, desse cosmos que nós vivemos. Portanto, a mente é a programação que está sendo embutida em todos os seres humanos. E agora nós vamos falar do que é a consciência. A consciência está relacionado exatamente ao espírito. É o eu sou. É a mônada. A mônada, que é aquele ser que o próprio apóstolo João, e nós já estudamos no Apócrifo de João, define como um ser inominável, indestrutível, invisível e assim por diante. Esse ser, as turmas confundem como Deus. Não é Deus. Deus está relativo à nossa mente. Quando a gente fala a palavra Deus, automaticamente nós estamos criando um aspecto mental a esse ser que nós consideramos superior. Quando nós falamos a palavra Deus, Javé, Jeová, Alá, qualquer palavra que nós criamos automaticamente um pensamento e uma imagem. Isso faz parte da nossa mente. Quando nós atingimos a luz que está além de tudo isso, é a mônada, é a centelha divina que nós temos dentro de cada alma. Cada alma recebe essa luz, mas não recebe o todo, recebe apenas uma pequena gota, uma pequena centelha dessa luz. E qual que é o nosso qual que é o nosso trabalho no processo de despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural, que é diferente da inteligência artificial? É fazer com que essa luz, que é pequenininha, expanda, para que a nossa mente fique iluminada. Esta é a função da consciência. A consciência é o eu sou. Os místicos falam do eu maior ou eu superior e do eu menor ou eu inferior. O eu menor é o seu plano físico. O eu maior é o seu plano espiritual, é a sua consciência. E a pergunta é: aonde está localizada a consciência, o espírito do eu maior? No aparelho celular, quem é essa consciência?
É você. O aparelho celular só tem função se você utilizá-lo. Se você não for a consciência do celular, do seu celular, ele não tem utilidade. É você que traz a consciência para os programas que estão instalados dentro do seu celular. É você que utiliza os aplicativos que você considera importantes para que o seu celular funcione. Então você é a consciência. Agora, onde está esta consciência? Ela está no além cosmo. É por isso que o nosso projeto, a nossa organização é Metacosmo. Metacosmo significa além do cosmo. É a capacidade de a nossa mente, os nossos pensamentos conseguir pensar além da caixa. A caixa, né? A caixa, a parte física é o plano físico. Dentro da caixa tem a mente. Quando a gente abre a caixa e a luz invade a caixa, é que a consciência, ou seja, o seu eu maior, passa a controlar a sua mente, porque nós colocamos luz naquela caixa que estava fechada. Quando a gente não usa o eu maior, a gente fica preso ao eu menor, a gente passa a ser controlado por aqueles que querem ser a Matrix, ser aqueles seres que tratam você como marionetes. E você nem sabe quem que está fazendo vocês de marionete. Este é o grande conhecimento que o código da consciência nos está trazendo para que a gente possa, de fato, construir um mundo bem melhor. Nós precisamos colocar luz neste universo. E aí, nós começamos a compreender o que João diz, que a consciência, o seu espírito, ele tem os elementos divinos da mônada, os elementos que consistem na sua previsibilidade, na presciência, na indestrutibilidade, na eternidade e na verdade. Já o seu eu menor é o contrário, ele é imprevisível, ele não tem o conhecimento do todo, portanto ele não é presciente, ele é pós-ciente, ou seja, você só tem conhecimento daquilo que você tem após você acessar seu plano mental. Ele é destrutível, tudo aqui no nosso planeta é destrutível. Ele é cronológico, ou seja, não é eterno. Você tem um início, um meio e um fim, portanto você tem a morte. E você não tem a verdade suprema, porque você tem uma verdade relativa. E por você ter verdades relativas, você muitas vezes fica vulnerável às mentiras. Portanto, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é fazer com que a nossa consciência coloque luz sobre a nossa mente, e a nossa mente vai começar a transmitir para o nosso cérebro um funcionamento muito mais espetacular, que poderá promover a lei da atração, porque você tem luz. Ao ter luz, você tem energia que promove a atração, atraindo para a sua vida prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde e um poder espiritual. Tá bom? Tem alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Então esse é o conhecimento que eu gostaria de transmitir nesta live e, portanto, eu espero que possa ter ajudado ainda mais no esclarecimento desse conhecimento que é profundo. Portanto, a grande diferença entre nós humanos é que nós temos essa inteligência natural, coisa que as máquinas só têm uma inteligência artificial. E é por isso que nós teremos que construir um novo humano, uma evolução do Homo sapiens sapiens, talvez um Homo Deus. Eu gosto de usar, e vamos usar essa expressão muito aqui dentro da Metacosmo, que é o meta-humano, aquele ser que é além do humano. Seres como esses, nós tivemos vários exemplos, entre eles Enoque, Elias, João, Jesus, Saint Germain, e o próprio Francisco de Assis, entre outros. Tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.